Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, que prazer é revê-los novamente por aqui, onde daremos sequência aos nossos episódios da série O Espiritismo à Luz da Razão. Portanto, desejo a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe com muita alegria. Nosso tema de hoje, acredito ser bem polêmico e requer alguns cuidados em nosso falar, pois necessitamos abordar com clareza alguns temas que são tidos como sagradas para muitos de nós, devido às nossas criações mentais antigas, com relação à Bíblia e às religiões do mundo, e forma que, em hipótese alguma, temos pretensão de ofender quem quer que seja, ok? Vejam bem, essas frases ditas da Bíblia, tais como fim do mundo, juízo final, salvação, julgamento dos vivos, dos mortos, inferno, purgatório, diabo, Satanás, separação do joio e do trigo, e também aquela polêmica dos somente 144 mil fiéis que serão salvos, conforme prega certa doutrina conhecida por alguns de nós, e que acreditam que os demais serão todos condenados ao fogo do inferno, ou sei lá por onde. Uma vez já atingimos 8 bilhões de criaturas no mundo, e, no entanto, somente essa pequenina parcela ganharão essas vagas do céu. Como pode ser isso, na verdade? É um total de absurdo, não é mesmo? Concorda comigo? Pois bem, muitos pregados ainda também pelos crentes da Bíblia, falando sobre a ira de Deus, a vingança de Deus, e que Deus é raivoso, que condena sem piedade seus filhos, por motivos de não seguirem os seus ensinamentos. Crenças que se impõem em pessoas dotadas de simplicidade, de humildades, que não têm capacidade de raciocinar por si mesmo e nem têm o direito de questionar e opinar por essas questões, impondo medo com diabos e seus infernos eternos. Na verdade, todos são escravizados, hipnotizados por essas crenças cegas e de ideologias sem sentido, acreditando que a Bíblia são as palavras de Deus, como se Deus tivesse vindo à Terra, escrito essas normas absurdas e sem sentido para as suas criações. Mas a grande verdade é que isso não passa de criações mentais da famosa igreja primária do mundo, a católica, apostólica, romana, e que desses formaram as demais religiões, igrejas e seus pastores e ovelhas, tais como os evangélicos e demais seitas humanas que existem por aí no mundo, ok? Portanto, meus queridos amigos e queridas amigas, com todo o respeito que merecem, aqueles que ainda professam essas ideias, porque são ideias antigas, mas é preciso revolucionar a cabeça do ser humano enquanto é tempo, rompendo com esse tipo de doutrina que escravizam e aprisionam o ser humano como se fosse um robô teleguiado, sem opção de se libertarem para uma vida mais ampla, mais digna, muito mais plena e real. Concorde comigo, meus amigos? Não estamos aqui para servir a Deus, pois Ele não precisa de nós, coisa nenhuma, tá certo? Mas somos nós que precisamos servir aos outros e não ser servidos. Deus não condena seus filhos, mas corrige,
dando sempre novas oportunidades com as reencarnações, cada qual criado livre para evoluir e voar na medida do tempo, sem posição de ninguém, sem escravização e sem intermediários. Vocês, meus irmãos, decidem seus caminhos. Não depende de nenhum pastor, nem de padre, nem de ninguém, mas sim de orientação de como proceder corretamente na vida. Como estamos fazendo aqui agora, por exemplo, neste momento. Isso se chama livre-arbítrio, que tem que ser respeitado por todos nós, tá certo? Nós precisamos viver felizes, libertar-se do jugo de todo sacerdote, curtir a vida, pois ninguém salva ninguém, mas você será o dono do seu próprio destino. A Bíblia é somente uma história narrada pelo povo antigo, sem estrutura, sem moral, sem inteligência, mas respeitável, logicamente. As traduções foram muito modificadas, tirando o sentido real das palavras da época. Portanto, todas as religiões foram criadas devido à ignorância do povo, pois não compreendia os verdadeiros significados dos textos ali escritos e que ainda não eram capazes de receberem as novas instruções que viriam do alto, que somente viriam no século XIX através do Espiritismo. Portanto, é preciso acordar e despertar para essa linda realidade, meus caros, onde não falaremos mais de inferno, de diabo, salvação e demais frases conhecidas pela Bíblia, tá certo? É importante que, mais uma vez, confirmemos que a doutrina espírita, veja bem, que a doutrina espírita não foram criadas pelos homens, mas as instruções e orientações vieram dos céus pelas entidades espirituais superiores para ficar conosco até os confins do século. Isso foi a promessa de Jesus para todos nós. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha que falar para vocês sobre essas polêmicas de frases que muito ainda hoje aceitam como verdades, mas que respeitamos totalmente. Logicamente, sem julgamentos, mas com necessário esclarecimento e orientação, ok? Pois bem, é isso mais uma vez, a sua audiência. Espero que eu tenha contribuído em algo para tornar a sua vida um pouquinho melhor. Voltaremos no próximo episódio, se Deus o permitir. Fique com Deus para todos vocês. Tchau, até mais.